Jó, capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. A leitura vai ser um pouco extensa, tá bom? Nós vamos começar no 1 e entrar no capítulo 2 também, até o verso de número 10. Louvado seja Deus. Todos acharam amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste como servo, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu o dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava esse ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando o outro veio e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo
isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos diante de Ti e desejamos, Pai, que o Senhor possa aplicar esta palavra grandiosa aos nossos corações esta noite. Senhor, abre o nosso entendimento, nos dá, Senhor, a exata compreensão daquilo que queres falar ao nosso coração, e faz, ó Deus, uma obra grandiosa em todos nós que aqui viemos esta noite. Senhor, ó Deus, também te peço, Senhor, que o Senhor seja gracioso para comigo, e faz, ó Deus, que eu possa transmitir apenas aquilo que Teu Espírito deseja falar à Tua igreja que aqui se reúne, Senhor. Assim eu oro a Ti, Pai, e peço-te a Tua bênção neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, há um bom tempo eu desejava falar-vos a respeito de sofrimento, porque algumas vezes nós nos deparamos com situações muito difíceis, e todos nós passamos por isso. Às vezes algumas pessoas vêm conversar comigo, e em alguns gabinetes nós percebemos a situação drástica que existe na vida de muitos irmãos e muitas pessoas e muitas famílias. Eu não sou a pessoa mais apta para falar de sofrimento. Eu tenho meus sofrimentos, mas ele não se compara aos sofrimentos de muitos, e talvez até de muitos irmãos que aqui estejam passando ou vivenciando. A minha intenção esta noite é tentar fazer com que você encare o sofrimento que há na sua vida, no seu viver, como algo que Deus permite, com um propósito gracioso que Ele tem, e que você possa, através disso, encontrar em Deus o refúgio, a fortaleza e a segurança que você necessita para encarar todo e qualquer problema que traga tristeza ao seu coração. E eu sei, irmãos, que quando a gente fala de sofrimento, muitos de nós assim temos diferentes noções por causa dos diferentes níveis de sofrimentos que cada um de nós enfrenta. Tá? Tem pessoas que sofrem por causa de um casamento que está à beira de um abismo, que não está bem, que está à beira de se despedaçar. Tem outros que sofrem com um casamento mantido em aparências, quando ele sabe que não deve viver assim,
Tem mulheres que sofrem com opressões dos seus próprios maridos, porque eles são homens maus. Todavia, ainda estão ligadas a eles e sofrem continuamente, até o dia em que Deus possa libertá-la de tal sofrimento, ou regenerando, ou fazendo o homem desaparecer da sua vida de alguma maneira. Eu sei que tem gente que sofre também com enfermidades, doenças que tiram a nossa estrutura, que nos desmoronam, que fazem com que a gente perca o ânimo de vida, porque elas abatem o nosso ser. Quem é que gostaria de viver continuamente enfermo? Ninguém gosta disso. Ninguém gosta disso. Eu sei que tem sofrimentos que podem advir da escassez do pão, do alimento, de alguma coisa em sua vida, de ser amado, de ser acolhido, de ser abraçado, de ser alguém compreendido. Existem N gamas de sofrimentos e N níveis e estágios desses sofrimentos que podem estar perturbando a mente de muitos. Jovens sofrem por tentar mostrar a sua afirmação como um ser humano, como um homem que está crescendo, ou como uma mulher que está crescendo. Adultos sofrem com filhos rebeldes. Pais sofrem com filhos em drogas, metidos na prostituição, junto com coisas que Deus abomina. Famílias inteiras estão sofrendo por conta de desgastes, desentendimentos, ruínas, separações, morte e outras coisas mais. Desastres e mais desastres trazem sofrimento a todos nós. E como encarar estas coisas? E o que eu mais vejo em vista disso tudo é que alguns querem aplicar a palavra de Deus, fazer com que a sua teologia esteja resolvendo as razões dos sofrimentos de muitos e colocando fato pesado sobre as pessoas que estão sofrendo. Você está assim porque você está em pecado. Você sofre porque o pecado está dentro de ti. Você sofre por isso e aquilo outro. E nós estamos, irmãos, vivendo uma celeuma muito grande. E uma má teologia, ela traz um prejuízo muito grande na vida de muita gente. O mau entendimento das Escrituras fazem com que pessoas abandonem a Deus por causa do sofrimento. Pessoas não estão mais na casa do Senhor porque Deus não resolveu o problema do seu sofrimento. Pessoas não estão mais em comunhão conosco, com a família de Deus, porque Deus não solucionou o seu sofrimento. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe também que Cristo, Ele não prometeu alívio nenhum. O próprio Senhor disse que no mundo nós teremos aflições. Nós louvamos esta noite que nós só ficaremos sem pranto, sem choro, sem dor, quando estivermos na glória. Mas o próprio Cristo disse que aquele que quiser seguir a Ele vai ter que pegar a sua cruz e seguir. Seguir Jesus envolve abraçar o sofrimento. Seguir a Cristo envolve estar resoluto em sofrer por Ele. E digo mais, irmãos, tem certos sofrimentos que Deus diz em sua palavra que é até a morte. E Deus usa indivíduos conduzindo-os à morte. Um exemplo para nós disso é o próprio João Batista. Ele foi escolhido por Deus para nascer, para preparar o caminho do Senhor, mas para morrer pelo nome do Senhor. Quando Jesus estava conversando com Pedro, lá no Evangelho de João, no finalzinho, quando ele estava perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro respondendo: tu sabes, Senhor, tu sabes, e está apacenta minhas ovelhas. No final da conversa, quando Jesus chama Pedro para caminhar, João, o apóstolo João, o acompanha. E aí Pedro disse: Senhor, e ele? Por que ele vem conosco? E o Senhor disse: o que te importa com ele? Se ele vier, se eu quero que ele venha, fica aí. Agora contigo é o seguinte: eu vou mostrar a você
a morte que você vai ter. E naquele momento, Deus revela a Pedro que quando a gente é criança, todo mundo nos conduz. Mas quando a gente chega a ser velho, as pessoas é que nos conduzem. E o Senhor revelou a Pedro o tipo de morte que ele iria morrer. E ele abraçou aquilo. Para a glória de Deus. Para a glória do seu Senhor. Ele foi até o fim. E morreu crucificado numa cruz. Só que de cabeça para baixo. A igreja primitiva toda sabia que seguir a Jesus era colocar sobre si uma bandeira para o sofrimento. E naquele tempo a igreja se expandiu de tal maneira por causa do sofrimento, por causa das perseguições, por causa das lutas, por causa da opressão deste mundo que não aceita o Senhor Jesus Cristo nem o seu Evangelho. E aí então todos eles estavam cientes. Confessar Jesus como Senhor e Salvador é trazer sobre si uma bandeira de que eu posso chegar um dia e ser confrontado em realmente dizer que Jesus é o meu Senhor pela minha própria vida. E muitos morreram pelo nome precioso de Jesus. Agora vem um povo por aí convidando você a não sofrer. Venha para a igreja sem sofrimento. Venha para a igreja tal e fique livre de sofrimento. Pare de sofrer. É óbvio que a gente não quer ser masoquista e procurar o sofrimento. Não. Mas o sofrimento faz parte do discipulado do Senhor para moldar o nosso caráter como filho de Deus. E nós precisamos pensar sobre isso. E não murmurarmos quando estivermos sofrendo. E não reclamarmos porque estamos passando pela prova. Vamos aprender com Jó. Porque não existe outro livro mais excelente sobre sofrimento do que Jó. Existem porções das Escrituras que falam sobre isso. Mas um livro em que eu possa aprender algo sobre sofrimento é o livro de Jó. E este livro é incrível, é fantástico, é tremendo. Eu recomendo vocês lerem ele do começo ao fim. Desta feita eu estava na Cagero para resolver um problema com a minha conta de água, que teve um vazamento lá e etc e tal. E aí me deram um chá de cadeira muito grande, então eu peguei a Bíblia e comecei a ler. E de uma tirada só eu li do capítulo 1 até o capítulo 30, glória a Deus. Louvado seja Deus. E foi maravilhoso, glória a Deus. Então aproveite, está com as filas de espera para ler a palavra do Senhor. E assim Deus foi falando poderosamente ao meu coração, me disse que eu ia relendo a palavra do nosso Deus. E é gracioso demais. E aí você percebe algum propósito divino em tudo isso. Primeiro de tudo, nós compreendemos que o livro de Jó, apesar de estar no meio da Bíblia, mas ele foi um dos primeiros livros a serem escritos, talvez até antes do Pentateuco, porque o sistema de vida que eles apresentam é um sistema antes da lei de Moisés. Ainda era o pai que oferecia holocausto pelos seus filhos e não os sacerdotes. Então, nós já percebemos uma grandiosidade aí. Outra coisa também é que nós contemplamos Satanás bem evidente em um propósito divino nesse livro. E este livro, ele é o que retrata a soberania de Deus de uma forma bem forte e evidente para nós. E a gente vai aprender isso. E o próprio Tiago, o irmão do Senhor, ele testificou sobre o livro de Jó, lá no capítulo 5, onde ele exorta a igreja a ter a paciência de Jó. Perseverar como Jó. Esperar como Jó. É óbvio que a gente não tem a exata ideia do tempo que ele passou nesse sofrimento.
irmãos. Glória a Deus. O tempo nós não sabemos, mas eu acredito que nenhum de nós suportaria o sofrimento de Jó, nem por um dia. Não é? Nós não suportaríamos o sofrimento de Jó, nem por um dia. Nem por um dia. Mas com certeza, se esse livro foi posto aqui, é porque Deus tinha um propósito. E existem pelo menos duas coisas evidentes para nós. Dois propósitos. Um de Deus e o outro de Satanás. O propósito de Deus é mostrar a verdadeira fé que Ele deseja ver em nós. E essa verdadeira fé, ela não pode se basear em bens, nem em bem-estar, nem em saúde, mas no próprio Deus. Amém, aleluia. No próprio Deus. Escutem bem. Por quê? Porque hoje nós temos uma teologia contrária, e hoje nós temos muita gente querendo dar glória a Deus, porque Deus concede as coisas, ou porque Deus opera um milagre na sua saúde. Louvado seja Deus por isso. Mas o propósito de Deus com este livro e o desejo dele, ele gostaria de dar testemunho, como ele deu de Jó a nosso respeito, é de que a verdadeira fé, ela não pode basear-se na prosperidade, nem nos bens, nem naquilo que Deus pode nos conceder, nem tampouco no bem-estar da nossa saúde. E nós precisamos chegar a esse estágio. Porque se houve um homem assim, é possível ter outros assim também. E nós somos chamados para sermos assim. Para ter uma fé genuína em Deus, independente das coisas que Deus pode dar, ou da nossa própria vida, como nós queremos que ela seja nos dias de hoje. E aí eu quero que você comece a compreender isso. E o propósito de Satanás é destruir essa fé. É mostrar a Deus que o povo dele só o adora por causa das bênçãos e vitórias que o povo tem da parte dele. E aí, quando o povo não recebe, o povo não dá glória. Quando o povo não é abençoado com alguma coisa, o povo blasfema de Deus. Quando o povo está no sofrimento e na escassez, o povo simplesmente murmura contra o seu Deus. E eu vos pergunto, qual desses propósitos vocês querem viver? O de Deus ou o do diabo? Eu acredito que seja de Deus. Eu acredito que seja de Deus. Tá? Então vamos começar a pensar no que nós acabamos de ler, para desfrutarmos sobre tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Observem bem. A Bíblia relata, o autor relata, que havia um homem na terra de Uz, o nome dele era Jó, e ele era íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, no total 10. E que esse homem possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 chutos de bois e 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal ao seu serviço, tinha muita gente trabalhando para ele. De maneira que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Ele era próspero, rico, abastado, mas era alguém que temia a Deus. Então a gente pode começar pensando que, se eu andar do jeito que Jó andou, então Deus também vai me dar isso aí. A minha prosperidade é conforme o meu temor a Deus. Poderíamos até pensar dessa maneira. E eu digo que Deus colocou tudo isso aí para mostrar
que é possível alguém ter as suas posses e mesmo assim ser um homem de Deus. Ser uma pessoa que adore a Deus verdadeiramente em seu coração. Que não tem apego a estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então, quando isso vai sendo relatado, glória a Deus, até aqui tudo bem, diz a palavra do Senhor que os filhos deles gostavam de uns banquetes. E toda vez que eles faziam um banquete na casa de um, na casa de outro, Jó sempre fazia sacrifícios em prol dos seus filhos. Está entrelaçado, eu quero só fazer uma pausa para voltar para o tema do sofrimento. Mas aqui a gente vê um pai que se preocupa com os seus filhos, que intercede a Deus pelos seus filhos. Porque todas as vezes que os filhos dele se banqueteavam, Jó preparava um sacrifício dizendo: quem sabe porventura eles não pecaram contra o Senhor, então eu vou apresentar um sacrifício para que Deus perdoe os pecados deles. Obviamente a lição para nós hoje, pais de família, é todos os dias acordar logo cedo e orar em prol dos nossos filhos, dizendo a Deus: Deus, abençoe os nossos filhos, Senhor, perdoe os pecados deles, ó Deus, não deixe que eles se desviem para o mal, Senhor, visite os meus filhos e traze-os para junto de Ti, para caminhar na Tua verdade. Essa deve ser a tarefa de cada pai e mãe que está neste lugar em prol dos seus filhos. Tá? É clamar a Deus do céu que possa de alguma maneira proteger os seus filhos. Tá? E eu digo mais, isso não cessa quando eles ficam adultos, porque quando criança nós pegamos na mão dele e arrastamos para a igreja, mas quando eles se tornam adultos e criam vontade própria, eles podem se desviar por si só, e ninguém pode impedir senão Deus. Somente Deus sustenta o ser humano na presença dele. Então, pais, siga o exemplo de Jó. E vocês, pais novatos, comecem a orar pelos seus filhos desde já, para que cresçam no temor do Senhor e não se desviem. Tá bom? Voltando para o nosso sofrimento. E aí então, depois que acontece isso, há uma interrupção da questão da história de Jó, que acontece na terra, e agora vem um momento que acontece no céu. E nesse momento que acontece no céu, que é do verso 6 até o verso de número 12, está lá o Senhor Deus, e vem os filhos de Deus se apresentar diante dele. Esses filhos de Deus aqui são os anjos, tá? Entendam como anjos que foram à presença de Deus. E a Bíblia diz que Satanás veio também. De alguma maneira, pela soberana permissão de Deus, Satanás pôde estar na presença do Senhor. Porque nós sabemos que ele foi expulso do céu, mas todavia ele apareceu lá. Isso também retrata que neste período ele estava solto, tá? Estava solto. E conforme eu penso no texto do Evangelho de Mateus, que diz que o Senhor entrou na casa do valente e amarrou o valente para poder saquear o que era dele, que era o Jorge. Eu entendo que Jesus Cristo prendeu ele, enquanto o Evangelho é propagado sobre a terra, para no fim dos tempos soltá-lo, para concluir a obra do Senhor. Mas aqui Satanás foi ter com Deus, junto com os outros anjos. E aí então, numa pergunta, Deus vai e fala com Satanás: de onde vem Satanás? Satanás diz: de rodear a terra e de passar por ela. E aí perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Irmãos, isso é intrigante. Por que é intrigante? É como se Deus estivesse querendo já mostrar o que ele iria fazer na vida de Jó, para mostrar o propósito dele e para nos instruir também. Entende como é que é? É parecido assim. Pronto, um vendedor, ele está em uma determinada empresa e ele vende objetos. Aí chega alguém lá
Não, eu estou aqui. Aí você, vendedor, diz: você já viu o último modelo? Então qual a intenção dele? A intenção dele é desviar a atenção dele para aquele último modelo, para que ele fique encantado com aquele último modelo e possa desejar aquele último modelo. Então, à medida que Deus faz isso com Jó, Deus está querendo desviar a atenção de Satanás para Jó, porque Deus quer realmente usar Jó com um propósito de humilhar Satanás, dizendo que existe homens que Deus reservou, íntegros, retos e que temem a Deus, independente dos seus bens. Independente dos seus bens. E olha, que Deus não diz e não bate papo como muitos de nós fazem no Facebook. Quando Deus fala a propósito, Deus nunca fala arbitrariamente. Deus nunca perde tempo. Então, quando Deus disse a Satanás: observaste meu servo Jó, a propósito, a finalidade já aconteceu. Alguma coisa Deus quer fazer. E aí então, o que é que Satanás diz? O testemunho de Deus é grandioso a respeito desse homem. Diz que ninguém há semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus, desvio do mal. Então Satanás diz: ora, é óbvio que ele é assim. O Senhor, e ele diz, o Senhor abençoou ele com tudo. O Senhor abençoou ele com tudo. Ele não tem falta de nada. Então ele nem precisa. Obviamente ele vai glorificar o Senhor, adorar o Senhor. O Senhor deu bens, cercou ele de filhos, e tudo que ele multiplicou as obras dele, os bens que ele tem na terra toda. Então faz o seguinte: estende a tua mão, toca em tudo quanto ele tem, e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar do Senhor. Então o Senhor ouviu o que Satanás disse e diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Escute bem nesse diálogo que acontece. Veja o propósito de Satanás, que é destruir a fé no coração do ser humano. E para isso ele diz: ele só tem fé em ti, Senhor, porque o Senhor deu bens a ele. Aí o Senhor, ele não precisava provar isso, porque Deus conhece o coração de todos nós. Deus conhece o coração de Jó, e ele não precisava provar que Jó era temente a ele. Deus não precisava fazer Jó passar por isso. Mas, todavia, no propósito de Deus, ele queria fazer com que Jó pudesse chegar a enxergar a Deus de uma maneira mais profunda. Então Deus permitiu tudo isso e proporcionou tudo isso. Então, o que é que nós começamos a aprender aqui? Duas coisas. Em primeiro lugar, a soberania de Deus e o controle de Deus sobre tudo, até sobre os passos de Satanás. Nós podemos perceber que Satanás só vai até onde Deus permite ele ir na vida dos seus justos. Se o maligno vier fazer alguma coisa contra mim, contra ti, contra a nossa casa, ele só vem porque Deus permite até ali, e dali ele não pode passar. Observe bem, tá? Olha, Satanás não é igual a Deus. Satanás não tem nenhum poder contra Deus, e ele sabe muito bem disso. E às vezes nós pintamos um Satanás super poderoso, maior do que Deus. Não, ele não briga contra Deus. A fúria dele é contra nós, mas contra Deus ele não pode. Ele está debaixo dos desígnios de Deus. Deus o comanda, Deus faz, Deus desfaz, e Deus pode usá-lo para fazer algumas coisas também em seu plano redentor também, conforme Deus quer. Então Deus diz a Satanás: vai, tudo que ele tem está em tuas mãos, agora não toca nele não. E aí o que acontece? O
o outro passo, do verso 13 em diante. O que é que acontece? Começa a haver aquelas más notícias. Olha, estavam os filhos e as filhas se banqueteando na casa do primogênito. De repente vem um mensageiro a Jó e diz: os bois estavam no campo e as jumentas estavam junto a eles. De repente vem os salmeus, levaram tudo, Jó. Só eu fiquei. Já começou a primeira notícia. Observe bem. Quando houve a conversa no céu, Jó não está sabendo nada disso. Deus diz a Satanás: toque tudo que ele tem, mas não nele. Então Satanás vai, usa os sabeus, influencia todos eles e leva todos os bois e jumentos de Jó. Foi embora. Logo a seguir, assim que ele recebe essa notícia, vem outro dizendo: ó, fogo do céu desceu, fogo de Deus desceu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei. Agora o evento é fogo do céu. Distribuiu as ovelhas e os servos estavam tomando conta das ovelhas. E depois que eles estavam terminando de falar, veio outro, veio os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram, mataram os servos. Só eu escapei para trazer esse negócio. Foi-se embora a outra parte dos bens de Jó. Falava esse ainda quando veio o outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo, se divertindo, bebendo vinho na casa do primogênito. De repente um vento veio da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que a casa caiu sobre eles, morreu todo mundo, só eu escapei. O que sobrou para Jó? Só a mulher dele. Todas as outras coisas foram tiradas num dia só. Tudo foi por água abaixo. Se eu ou você receber essa notícia dessas coisas todas, nós ficaríamos irados e íamos dizer um monte de coisa e etc. Então, agora olha a atitude de um homem de Deus que teme a Deus e que realmente tem uma verdadeira fé em Deus. Ele recebe tudo isso e aí então o que Jó faz? Jó se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça, lança em terra e adora o Senhor e diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Louvado seja Deus por isso. Agora olha só, foi Satanás que fez toda essa bagunça, porque Deus disse: tudo que ele tem está em tuas mãos. Mas todavia não foi a Satanás que Jó disse que fez a coisa. Ele disse que o Senhor foi quem fez. Ele diz no desse verso número 21, olha, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E para que não haja mentira nem pecado, a gente pudesse dizer: ele está blasfemando que não foi Deus, porque o propósito maior era de Deus, e ele entende isso. Na vida de um justo, na vida de um crente verdadeiro, o bem e o mal é permissão de Deus. Na vida de um crente genuíno, na vida de um justo, o bem e o mal é permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos aprender isso aqui. E Jó disse isso, porque se isso não fosse uma verdade, ele aqui já estaria pecando. Mas aí o próprio autor escreve logo em seguida no verso 22: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você tem uma fé como essa? Se Deus tirasse tudo que você tem, você ainda glorificaria Deus? Aleluia. Se Deus tirar teu carro, tua casa, teu emprego, todos os teus bens, ainda assim você o glorificaria? Eu preciso ser assim. E você precisa ser assim. Nós
precisamos ser assim. Louvado seja Deus. O primeiro round, Jó ganhou. Porque Satanás disse a Deus que se tirasse todos os bens dele, Jó ia blasfemar contra Deus na face de Deus. E o que nós acabamos de ver é que Jó não fez isso. Jó adorou a Deus sem nada, mesmo perdendo todas as suas posses. Louvado seja o nome do Senhor. E aí então vem a outra parte. A parte que eu falo que muitas vezes é culminante, porque vai tratar de enfermidade, de doença. E quando entra a doença, nós ficamos meio assim com Deus. E às vezes aparece na nossa mente: por que Deus? Por que comigo, Deus? Por que isso veio acontecer com meu filho, minha filha, Deus? Por que isso está acontecendo, Deus? Refere a alguma falta, a algum pecado, a alguma coisa que eu possa fazer para minimizar isso? E aí nós começamos a murmurar muitas vezes por causa disso. Nós vamos aprender com Jó. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube de um irmão que ele prega. Ele não tem braço nem perna. Não tem braço nem perna. E ele falou com Deus e ele questionou a Deus: por que o Senhor me fez nascer assim? Sem braço nem perna. E os pais deles cristãos não entendiam Deus, o que foi que aconteceu. Ele não tem braço nem perna. Se você olhar para ele, você não dá nada para ele. Todavia, Deus ministrou o seu coração que era daquela maneira que ele iria glorificar a Deus. E ele já ganhou milhões de almas para o Senhor sem braço e sem perna. Louvado seja Deus por isso. Como muitos nesse mundo estão ganhando almas e mais almas para Deus, sem movimentos, sem o físico que eu e você temos, sem o livre caminhar e andar, levantar que nós temos, mas todavia em si eles têm os testemunhos de Deus e glorifica a Deus da maneira que eles são. E eles não podem, irmãos, de forma alguma, tomar assim, sabe, orgulho nisso, porque assim, Deus, pela sua graça e soberania, resolveu usar eles desse jeito. E sabe que quando eu e você, que somos, pelo menos nós entendemos isso, perfeitos em tudo, olhamos para alguém assim, nós vemos a graça de Deus na vida dessa pessoa. Mais do que em nós. Porque é graça de Deus mesmo. E Deus faz questão de mostrar a fraqueza deles e o poder deles, fortalecendo eles para a vida e a vida com Deus. E a maior esperança que eu acredito que existe no coração de um homem assim, de alguém que é assim, é que ele sabe que do outro lado ele vai estar completo. Ele vai estar com seus braços e suas pernas. Ele vai caminhar na nova terra. Ele vai estar na presença do Senhor para todo sempre, completo. E isso sustenta a sua verdadeira fé. Está aí. É muito bom crer quando tudo vai bem. Mas quando a coisa aperta, não é tão fácil crer como a gente deveria crer. Mas aprenda com Jó. No dia em que os filhos, capítulo 2, no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles para apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse: de onde vens? Obviamente, isso decorreu o tempo da primeira fase para a segunda fase. Então o Senhor disse a Satanás, Satanás respondeu ao Senhor: de passear e rodear pela terra. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém, olha o testemunho de Deus, ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir
sem causa. Aí vem a questão, na mente de Jó, ele estava convicto da sua retidão. Então, por que tudo isso veio? Ele poderia questionar: Senhor, eu temo a Ti, sou reto e íntegro, faço todos os desígnios do Senhor, ajudo os necessitados, porque lá na frente, nos capítulos posteriores, ele fala sobre isso. Ele fala que todos aqueles que eram pobres, órfãos, viúva, que vinham até ele nunca os deixou de mãos vazias. Todos que vinham pedir conselho a ele aconselhava. Ele diz que nunca pôs o olho em uma jovem para desejá-la. Então Jó entendia que estava vivendo de modo digno diante do Senhor. Todavia ele estava passando por essa tribulação. E nós percebemos uma coisa: às vezes nós não entendemos porque estamos passando por certos tipos de provações. Às vezes nós não compreendemos: Senhor, eu estou orando, Senhor, eu estou temendo a Ti, Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho, por que essas coisas estão acontecendo? E nós ficamos procurando coisas na terra para tentar justificar algo, quando a resposta só vai ser encontrada no céu, mediante o agir soberano de Deus na nossa vida. Porque Deus, cuja soberania é sem fim, Ele pode estar permitindo isso para fazer algo grandioso na sua vida, para abrir os teus olhos a respeito dele, para fazer você se aproximar mais da graça dele, para experimentar as profundidades de Deus em seu ser. Louvado seja o Senhor. E você não adianta procurar solução na terra, não adianta você procurar conselheiros, não adianta você procurar quem quer que seja para dizer: por que está acontecendo comigo? Porque a resposta está no céu, e só Deus pode revelar para você. Louvado seja. Somente Ele, e mais ninguém. E aí então Satanás novamente, depois que escuta isso, ele diz: pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Agora Satanás diz: toca nele, para ver se ele não vai murmurar contra ti. Toca nele para ver se ele vai permanecer adorando a ti. Toca na carne dele, toca no ser dele, e vê se ele continua adorando a ti. E aí então Deus permite mais uma vez, diz a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Mais uma vez nós vemos a soberania de Deus sobre Satanás. Olha, você pode tocar nele, mas não pode tirar a vida dele. A vida dele pertence a mim. Glória a Deus. E aí Satanás sai. E a Bíblia diz que Satanás saiu da presença do Senhor, feriu a Jó de tumores malignos, coisas grandiosas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ele adoeceu, enfermou. Então, e Jó, sentado em si, tomou um caco para com ele raspasse. E a sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: fala-se como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Agora olhe para cá. Aqui nós vemos algo que Satanás faz e que também é dito em um dos evangelhos, quando Jesus Cristo liberta uma mulher que está encurvada. E ele diz que aquela mulher está encurvada porque Satanás fez aquilo com ela. E ele liberta ela. E aí, de alguma maneira, nós sabemos que ele tem como agir para fazer isso. E as enfermidades que ele colocou em Jó são enfermidades tão horrendas
que quem não tem muito costume de ver coisas feias, iria regurgitar com as feridas deles. Feridas que apodreceram a sua pele, junto com terra e tudo mais, e que para ele se livrar do sofrimento que eles estavam passando, ele pegou um caco de telha para raspar elas, para tirar aquela podridão de cima dele. Porque você sabe que carne podre fede. E ele estava em tal estado que ele ficou sozinho, isolado no canto. E lá na frente, o livro de Jó, ele fala que até o hálito dele era podre. Insuportável. Mas todavia, apesar disso, nós percebemos que ele não blasfemou em nenhum momento. Mas ele conservou a sua fé em Deus. Será que nós temos a capacidade de fazer isso? Será que existe alguém em nosso meio aqui que está com a fé abalada porque está enfermo? E gostaria que Deus fizesse alguma coisa? E Deus ainda não fez. Você já se perguntou por que isso? Qual o propósito que Deus tem? Bem, nos demais capítulos nós vamos encontrar um ciclo de diálogo entre Jó e os seus amigos, para chegarmos ao fim, que é onde está o propósito de Deus. E junto a Jó, depois que os seus amigos e a sua vizinhança viu que tudo que aconteceu com ele, eles se aproximaram. Elifaz, Bildade e Zofar. Esses três homens vieram ter com Jó, eram amigos dele, e ficaram um pouco distantes dele, só observando. A Bíblia diz que eles passaram 7 dias só olhando, e não tiveram coragem de dizer uma palavra, porque o sofrimento de Jó era grande. E quando nós estamos passando por sofrimento grande, não existem palavras que podem trazer algum consolo. Por mais que a gente tente levantar alguém em um leito de morte que está prestes a ir embora, nós sabemos que as nossas palavras por si só não causarão efeito se Deus não derramar a sua graça. E eles estavam lá calados, só olhando, pensando, arquitetando, por que este homem reto, íntegro, temente a Deus, sentido do mal, está passando por isso. E a conversa só começa quando Jó resolve abrir a sua boca e falar. No verso 3 em diante do capítulo 2, é que Jó vai falar alguma coisa para que comece o diálogo. E o diálogo é assim: ele fala, Jó responde. Depois Bildade fala, Jó responde. Depois Zofar fala, Jó responde. Isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. E os discursos deles são o mesmo. Nas conversas que ele tem, ele sempre acusa Jó de pecado. E Jó se defende. Até chegar um momento que ele não tem mais o que dizer. E o discurso de Zofar é apenas 6 versos, o último discurso dele. Porque eles já tinham falado o que tinham que falar e não acharam solução para o sofrimento de Jó. Até que entra um jovem. E esse jovem é lindo. Ele fala as coisas que Deus quer que Jó e os seus amigos escutem. Por isso, vamos acreditar nos nossos jovens. É possível encontrarmos jovens que tenham a sabedoria de Deus, e que possam falar a verdade de Deus, transmitindo ela como Deus realmente quer. É possível sim.
E esse jovem fala aquilo que realmente tem que ser para seus amigos e Jó. E depois o próprio Deus entra no diálogo com Jó, em um redemoinho do capítulo de número 38. Agora, para discutir sobre isso, eu convido você para de hoje a 15 dias. Porque o próximo é o seminário da família. De hoje a 15 dias, nós vamos passear no livro de Jó e vermos o restante, o fim dessa história. Vamos ficar de pé e vamos orar.